Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoilers, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Samuel e Gabriela discutiam quando ele queria falar com ela. Ela disse que não podia falar com alguém em que não confiasse nela. Ele então disse que teria que renunciar. Ela aceitou e ele saiu. A polícia seguiu Modestos e Sabas e os perdeu quando uma caminhonete entrou em um cruzamento na frente deles. Eles ligaram para Eduardo, o seu parceiro, para avisá-los, mas Eduardo não conseguiu fazer uma prisão no local que Samuel identificou primeiro. Samuel digitou sua carta de demissão e saiu da mesa. Seu telefone, que estava conectado para recarregar, começou a vibrar. Eduardo e seu sócio prenderam então o dono da loja antes que ele soubesse que os outros haviam perdido o Modesto. Samuel relembrou momentos felizes com Gabriela e mal conseguia evitar o choro. Gabriela contou a Helena sobre a renúncia de Samuel, dizendo que ele era o melhor que ele poderia fazer. Sabas recebeu uma ligação de um de seus asseclas sobre a prisão. Quando terminou a ligação, Modesto olhou para a janela e viu Samuel atravessando a rua. Ele ordenou que Sabas se aproximasse, sacou sua pistola e atingiu Samuel e o forçou entrar no carro. Gabriela estava na calçada e viu isso. Ela gritou o nome de Samuel e atravessou a rua correndo. Ela voltou para o escritório e Irene estava lá. Chamaram a Rosa, que ligou para Eduardo, e a Rosa avisou para o pessoal do Tele também. Domingos quase desmaiou. Benito e Luciano o acompanharam para dentro. Agostinho perguntou o que aconteceu e Rosa disse a ele que havia denunciado Modesto e agora ele haviam sequestrado Samuel. Jimmy, que nada fizeram para ajudar Domingos, ouviu tudo isso e seu rosto estava ilegível. Modesto estava se divertindo, segurando a pistola contra a cabeça de Samuel e ordenando-lhe que calasse a boca, enquanto estava sua tortura mental insana enquanto Sabes dirigia. Quando chegaram ao destino, ele espancou brutalmente Samuel, que amarrou a uma cadeira. Seus olhos pareciam inchados e fechados e ele não conseguia falar. Jimmy então ligou para Sabas para avisá-lo que Rosa os havia denunciado por sequestro e que a polícia estava a caminho. Sabas chamou então a atenção de Modesto e eles foram embora, provavelmente pensando que Samuel estava inconsciente. Samuel avistou então um bolso preto e uma mesa e conseguiu mover a cadeira sem auxílio das rodas para fazê-lo. Pedro correu para casa para pegar a insulina de Domingos. Ele contou a Esté o que aconteceu e ela saiu correndo com ele. Modesto e Sabas discutiram sobre os próximos passos. Uma possibilidade era usar Samuel como moeda de troca. Eduardo chegou no trailer. Eles precisavam de informações das câmeras de segurança da área. Rosa não tinha ideia de onde seus carregamentos estavam sendo guardados. Ela se ofereceu para ser então troca por Samuel. Eduardo teve a impressão de que o sequestro era algo pessoal, pelo qual ele já sabia. Rosa começou a chorar e Gabriela viu e ouviu tudo isso. Modesto e Sabas voltaram à bodega apenas para serem atacados por Samuel com um ou dois quadros daqueles na cabeça. Depois de derrubar Sabas, ele lutou com Modesto, mas não o atingiu com força suficiente para que ele pudesse ficar no chão por tempo suficiente. Modesto pegou uma pistola e atirou em Samuel, que caiu. Ele saiu do portão e fugiu do segundo tiro. Sabas saiu correndo com uma pistola. Gabriela irritou Rosa por não ter sido honesta com Samuel desde o início. Rosa se levantou e foi até Agostinho, dizendo que Gabriela tinha razão. Ele o abraçou. Benito ficou chocado com Rosa, mantendo tal o segredo deles. Luciano perguntou a Jimmy por que ele não dizia nada e ele lhe deu uma resposta evasiva. Pedro e Esté chegaram. Gabriela deu uma explicação apressada e responsabilizou Rosa por isso. Eles então correram para entender e atender São Domingos. E então foi quando Nelson chegou querendo saber por que havia tantas viaturas por ali. Luciano começou a explicar tudo sobre o Modesto. Samuel ainda estava correndo, mas sangrando perto da cintura. Ele viu uma mulher e pediu um telefone celular emprestado, mas ela fugiu dele com medo.
Sabas viu um rastro de pequenas manchas de sangue na calçada e começou a segui-lo. Esther deu a injeção a Domingos e ele perguntou se havia novidades. Tudo que a polícia sabia naquele momento era que o carro usado para sequestrar Samuel havia sido roubado. A polícia esperava que Modesto tentasse entrar em contato com Rosa. Naquele momento, eles estavam no escritório de Rosa com equipamentos de rastreamento, dando-lhe instruções. Gina olhou as coisas no apartamento alugado e em seguida ligou para o pai pedindo algumas coisas de casa para levar para a nova casa. Ele disse a ela para pegar o que ela quisesse. Ela perguntou o que havia de errado. Ele contou a ela sobre o sequestro de Samuel e o colapso de Domingos e sobre a polícia por toda parte. Tudo que ela podia perguntar era porque ninguém lhe contou. Ela disse que estaria lá em poucos minutos. Ele disse a ela para não fazer isso e ela disse: em momentos como este, tenho que ajudar meu marido. Ela encerrou a ligação e saiu. Para finalizarmos o capítulo, Modesto ligou para o telefone de Rosa. Ele não era estúpido o suficiente. Ele sabia que era possível que a polícia estivesse lá. Ela implorou que ele não fizesse mal a Samuel, mas ele disse que, se o fizesse, encontraria outra maneira então de matá-la. Modesto exigiu um resgate de 5 milhões de pesos, cerca de 209 mil. Por Samuel, mais um veículo de fuga. Ele encerrou a ligação antes que pudesse ser rastreado. O telefone de Pedro tocou e era Samuel, que havia encontrado alguém que o deixasse usar seu telefone. Ele disse a ele que Modesto era o sequestrador, mas ele havia escapado. Eduardo pegou o telefone e o dono do celular ajudou a identificar a localização. Eduardo disse que eles estariam ali. Pedro foi com que Samuel então falou. Pedro foi com eles e Rosa falou brevemente com Samuel, dizendo que ela morreria se então alguma coisa acontecesse com ele. Gabriela parecia algo entre ciúme e culpa naquele momento. Modesto deu ordens a Saba na bodega, mas Jimmy ligou para dizer que a polícia sabia onde eles estavam, pois eles estavam no escritório e tinham ouvido tudo. Eles partiram imediatamente. Esther perguntou a Rosa se Samuel estava bem e ela disse que sim. Ela disse a Nelson que precisava ir à delegacia para prestar depoimentos e depois saiu. Gabriela se despediu, mas Esther disse que sairia com ela. Ela tentou então persuadi-la a ficar, mas Gabi disse que ela não tinha motivos para isso, porque eles estavam então terminando o relacionamento. O Pedro e a polícia chegaram no momento em que os paramédicos tratavam então de Samuel. Pedro pegou o telefone para ligar para os pais para dar informações sobre como está a saúde então do irmão, que naquele momento estava quase discutindo sobre a reprovação de Esther a Gina. Esther disse que Nelson precisava saber disso porque Gina tinha 2 caras. Domingos viu seu raciocínio e esperou que Nelson colocasse a garota em seu lugar. Esther não tinha essa esperança depois de todos esses anos. O telefone de Domingos tocou e eles tiveram um alívio de que precisavam. Samuel disse a Esther que precisaria ir até a delegacia antes de voltar para casa. Eduardo e os outros 4 policiais chegaram à bodega e entraram. Ninguém estava lá. Eduardo falou alguma coisa sobre ter o equipamento de processamento apreendido. Rosa e Samuel estavam na delegacia quando Eduardo e seu companheiro voltaram. Modesto e Sabas haviam fugido e ninguém sabia como eles sabiam que estavam sendo caçados. Rosa estava bem assustada. Eduardo disse que não poderia voltar para o apartamento dela e que Samuel, que ele tinha que se precaver, porque os bandidos estavam vigiando o trailer. Eles também estariam informados então sobre seus próprios escalões superiores e agora Rosa e Samuel teriam que dar declarações. Eles conseguiam se lembrar de todos os detalhes porque qualquer pode ser importante. Enquanto isso, Rosa se limpou depois de jantar lá em Nelson e disse que estava cansada. Gina disse que era difícil descansar porque teve um dia difícil. Quando ela saiu da cozinha, Nelson se perguntou quanto tempo teria para recebê-la. Gina disse que ele era dificilmente, porque poderia despedi-la e deixá-la sem ter para onde ir. Ele disse que a estava hospedando apenas porque ela era amiga de Gina. Gina pediu licença para ir se certificar de que Rosa tinha tudo o que precisava.